Filhos queridos, povo amado de Deus, você sabe que nosso Senhor foi muito claro quando São Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes temos que perdoar? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não, Pedro. Que 7 vezes? 70 vezes 7. Meus irmãos, Pedro foi até generoso. Sabe por quê? Porque Pedro vem da antiga escola. Lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Toma lá da cá, fez? Você vai receber o troco. Por isso, quando ele diz 7 vezes, ele até está generoso. Mas generoso, misericordioso mais é Jesus, que disse perdoar sempre. E o texto é Lucas 17, 3. Só que Jesus não só mandou perdoar. Você sabe que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sabia que certos temas nós íamos empacar. Desculpa a palavra, viu? Certas coisas iam ser difíceis demais para nós. Então os temas voltaram com muita frequência. Posso dizer 2 na minha cabeça agora. Vamos ver se você é bom de Bíblia. Primeiro, é a questão do servir. Você já para pensar quantas vezes Jesus teve que repreender, puxar a orelha dos apóstolos e dizer: eu vim para servir e não para ser servido. Quem quer ser o maior, seja o menor, aquele que serve. Tomou a criança. Pois bem, na última janta, ele lavou os pés. Outro tema tão importante como tal é o perdão. Quantas vezes Jesus falou do perdão? Perdoar sempre. A correção fraterna. Tanto que no Pai Nosso ele incluiu: Pai nosso que estais no céu. No final ele diz: Pai, perdoai. Mas na medida em que eu perdoar. Por isso, o tema de hoje, um dos temas é o perdão. Mas se você estiver pensando, atento, não só de corpo presente, mas com a alma comigo, pois é, seu padre. Deixa eu atender a Cristiane. Padre. Deus abençoe. Amém, padre. Seja bem-vinda. Amém, obrigada, padre. Pois não. É o seguinte, padre, eu tive um problema de traição na família, eu era noiva, a minha prima era casada, e o meu noivo e ela acabaram ficando juntos. Então, além da traição, ainda tive que conviver com a traição em família, né? E hoje eu tenho muita dificuldade com isso. Aí agora, no começo do ano, a gente conversou e ela me pediu perdão. Aí quando ela me pediu perdão, eu tinha dado já antes, né? Não guardava raiva, mas eu não conseguia conviver. Aí eu perguntei se ela se arrependia. E ela deu a entender que faria tudo novamente, até que ela não ia me responder aquela pergunta, que ela não queria me magoar mais ainda. Aí eu gostaria de saber qual a validade de um pedido de perdão se a pessoa faria novamente tudo de novo. Filha, todo mundo agora é um tal de me desculpa. Aham. E que depois que inventaram a palavra desculpa-me, tá faltando vergonha na cara. Isso, padre. Eu não tenho como conviver por causa disso, sabe? Só existe perdão se houver matéria de arrependimento. Esse é um princípio. É o princípio básico de todo o perdão. Se houver arrependimento, se a pessoa tem consciência, se arrepende e desejo de não cometer mais, pode haver o perdão. Por exemplo, como quando eu atendo uma confissão, vou dar um exemplo, tá? Tá. A pessoa fala. Eu, geralmente, como padre, faço uma pergunta no final: você está arrependido? Para minha surpresa, muitos dizem não. O problema é que se a pessoa não está arrependida, não pode ter absolvição. Aham. Eu estou partindo de um princípio do sacramento para dizer também na vida de vocês. Concretamente no teu caso, é melhor se afastar, viu? Não importa se é do sangue. Filhos queridos,
Semana passada, eu tomei uma postura, porque eu estava saindo do retiro, de pensar, refletir, avaliar. Eu quero partir de um princípio fundamental: a vida. Quem tem direito de tirar a vida? É Deus. Única, exclusivamente a Deus. Esse é o princípio. E existe um mandamento muito claro: não matarás. Não matar, que implica todos os valores. Filhos, filhas, refletem comigo. Nós sabemos que há uma linha tênue a favor do aborto. Por princípio, um cristão católico, e eu digo católico porque existem muitas igrejas evangélicas que estão levantando a bandeira em favor do aborto, que fere, seitas na verdade, que fere o valor da vida. Padre, não diga isso, o senhor vai perder ouvintes, o senhor vai criar inimizade, o senhor vai criar pessoas que não vão desligar. Desculpe. Existem valores que são inegociáveis. Inegociáveis. E a igreja tem que ser profeta. Não é porque todo mundo concorda que a igreja tem que dizer está certo. Porque senão não é mais sob lumine revelaciones, sob a luz da palavra. Filhos queridos, eu fiz um preâmbulo longo, porque é importante colocar onde está o fundamento. O fundamento é a vida, o mandamento é não matarás, e a igreja como defensora deste depósito da fé. Existe uma corrente em favor do aborto muito forte hoje. E vamos ser sinceros, hoje, os meios de comunicação que tanto badalaram, pegaram o fato e fizeram dele um marketing em favor do aborto. O direito canônico prescreve que todos aqueles que fazem abortos, independente em que situação, estão ipso facto excomungados, que fere a igreja, fere a comunhão com Cristo, alguém que se vale do aborto. Mas você sabia que não é tão simples assim? Ontem eu escutei uma pessoa que eu tive vontade de me levantar e sair, dizendo que a igreja, fique na sacristia, padre, fica quieto nesses assuntos. A igreja não tem que ser profética? Filhos queridos, o tema está em aberto. O que eu penso? Vida sempre. Eu sei que eu mexi num vespeiro, mas não me arrependo. Sabe por quê? Porque aqui existe um divisor de águas. Eu não quero fazer sermão, mas eu quero deixar muito claro: quem é mais na história? A impressão que eu tenho é que as pessoas querem que Deus se curve aos nossos caprichos. Então aí nós não somos mais uma fé revelada. O que é uma fé revelada? É uma fé que Deus manifesta para nós. Deus intervém na história para elucidar a consciência da humanidade. É diferente de uma fé, de uma religião inventada. Uma religião inventada não tem princípios. Muda a história, mudam os fatos. Eu quero ler aqui para você
Eu quero agradecer de todo o coração. Acabei de receber agora ao Edson de Brasília, que está me acompanhando no Fé em Debate. E ele diz assim, mandou um artigo. Obrigado, viu, filho? É uma notícia internacional. Uma menina de 9 anos deu uma luz fruto de um estupro em um hospital público de Lima, informou o ministro peruano da Saúde. O bebê nasceu com 2 quilos 520 e 47 centímetros. Tem dificuldades respiratórias e permanece na UTI. A mãe precoce receberá ajuda psicológica e seu filho terá toda a assistência de que precisar, ressaltou o ministro. Ela permanecerá no hospital todo o tempo que for necessário. A garota foi vítima de abuso sexual de um primo de 29 anos, em um povoado pobre da província. O caso comoveu o Peru quando sua gestação foi revelada, tornando-se a mãe mais jovem do país. Filhos queridos, o que nós estamos vendo nos meios de comunicação, não se iluda. Pergunto de novo. Hoje, cadê a menina? Cadê a mãe? Cadê o pai? Tudo se aquietou? Está tudo resolvido? E o trauma da menina? Lucinéia. Padre, sua bênção. Deus abençoe. De onde você fala? É Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Seja bem-vinda. Isso. Padre, eu queria fazer 2 perguntas pro senhor. Por favor. Eu sou separada e o meu marido agora, meu ex-marido começou a namorar e a minha família, a tia, os primos, ficaram todos contra mim a favor dela, porque eles são muito amigos delas. E eu não queria guardar essa mágoa. O que eu faço, padre? Filha, vamos por parte. Você sente mágoa do quê? Porque me parece que aí a mágoa está duplicada. Você tem mágoa? Eu tenho mágoa porque foi o seguinte, padre. O meu ex-marido, a minha família, a minha família não servia para ele. Ele sempre falou mal da minha família. Depois certo. que a gente se separou, ele virou muito amigo da minha família. Certo. Dos meus primos. Tá, entendi. E o que aconteceu? Agora ele começou a namorar e todo mundo apoiou muito bem a namorada, né? E viraram contra mim. Ninguém nem me conversa comigo mais. É exatamente isso que eu perguntei. Você percebe que é isso que eu perguntei. A tua mágoa é em relação à tua família e a tua mágoa é em relação a ele. É isso que eu estou tentando fazer você perceber, que você não pode colocar tudo num bolo só. Você está entendendo, filho? Uhum. Aqui você está com um sentimento de perda, porque além de você perder teu marido, você está tendo que conviver com ele, com as pessoas que supostamente deveriam te amar e você amar, não é? Isso. Então são perdas muito grandes. Segundo, você tem que chegar para os teus e jogar aberto. Chegar para a tua família e dizer, escuta, o que vocês têm contra mim? O que eu fiz de errado? O que vocês... E como vocês entenderam a minha separação? Lucinéia, você vai dizer, eu não tenho coragem, mas você precisa. E isso não é para ser conversado nos cantos da casa. Você tem que tornar aberto, que isso está te ferindo. É um direito que você tem, Lucinéia. Uhum. Porque se você se cala, se você fica na sua, isso vai te martirizando por dentro. Entendeu? Isso. Mas eu gostaria de levar em oração o teu nome, o nome dele. Qual que é? É Jairo. E vou levar toda a tua família. Mas você entendeu? Eu te ajudei a compreender a situação? Uhum. Ô padre, e outra coisa, agora a namorada dele tá grávida, né? E só tem 5 meses de namoro. E agora que elas vieram a conhecer as minhas filhas, né? Filha, parece que... Quanto tempo você está separada? 1 ano e 6 meses. Filha, sinceramente, pelos teus filhos mantenham contato. Mas pelo que eu percebo, você, apesar de 1 ano e 6 meses, você ainda está esperando uma volta.
Quando que você vai pegar esse defunto e enterrar? Quando há uma separação, existe um tempo de luto. Mas aí, ninguém aguenta ficar 2 noites no velório. Tá escutando? Aham. E pelo que eu tô vendo, você tá animando ainda essa possibilidade de volta. Acabou, filha. Ele tomou uma decisão, agora você tem que tomar a decisão de viver. Você está vivendo na sombra dele. Do que ele faz, do que ele deixa de fazer, se ele está feliz, se ela está feliz, se ela está grávida, se ele vai ter um filho. Entendeu, Lucinéia? Aham. Segue tua vida, filha. Ele tomou uma decisão, vai tua vida para frente. Não viva de migalhas e na sombra. Fiz um aborto, me pergunta, mas não diz o nome da onde, né? Me arrependi, confessei, sou excomungada. Filha, eu recebo muitos casos, inclusive aqui de novo, mais um de Bom Jesus do Tocantins. Eu não vou dizer, Renata, só primeiro nome. Bom Jesus do Tocantins, Tocantins. Padre, fiz um aborto, confessei, estou arrependido, não sei o que fazer. Estou excomungada. Filha, primeiro, o trauma de um aborto é profundo na vida de uma pessoa. O fato de ter se arrependido, confessado, perdoa os pecados. Mas o trauma permanece. Veja, aquela sensação está mal resolvido. Isso precisa de uma cura e de uma libertação. Por isso que eu disse, e os traumas que essa menina carregará pelo estupro e pelos filhos que não vieram. E nesse caso de você, eu comento depois. Por que que persiste essa sensação de não ter sido perdoado? Muita gente está me perguntando o que é excomunhão. Um termo antigo que assusta, lembra um pouco a Idade Média. Mas, gente, excomunhão não significa um passaporte para o inferno. A excomunhão, de acordo com o direito canônico, número 1332, é bom lembrar que o direito canônico foi o pai do direito civil. Que o direito canônico é o direito que veio dos romanos e foi base do direito. Pode perguntar para qualquer advogado aí. A excomunhão proíbe, primeiro, o que é excomunhão? Ex-comúnio, comunhão. Primeiro, impede de ter participação no ministério da celebração da Eucaristia. Segundo, receber sacramentos. Terceiro, está impedido de exercer qualquer ofício e ministério ou encargos eclesiásticos. Se a excomunhão tiver sido imposta ou declarada, primeiro, se pretende agir contra a prescrição, deve ser afastado, suspensa numa ação litúrgica. Existe a revogação da excomunhão. É bom lembrar que os efeitos de uma excomunhão são educativos. Percebe? De novo eu vou dizer, a nota da CNBB foi muito clara, assinado por Dom Geraldo Lírio Rocha, Dom Luiz Soares Vieira, Dom Dimas Lara Barbosa, presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Roma. Foi de solidariedade à vida. Veja, filhos queridos, talvez se errou em uma e outra forma de dizer, de se expressar. Mas para pensar, eu não consigo admitir um católico descendo a lenha nessa situação. De um católico eu não espero isso. Porque para pensar que se não fosse a igreja levantar a bandeira da vida,
o aborto já estava legalizado. De Fortaleza, há 3 anos atrás, minha amiga fez um aborto e fui eu que levei ela a comprar um remédio. Qual a minha parcela de culpa? Pode confessar, viu, filha? Você tem uma grande parcela de culpa, porque você foi uma facilitadora. Não estou dizendo que você vá para o inferno, não estou dizendo que você... Por favor, gente, todo mundo leva para os extremos. Eu estou dizendo que aqui existe um erro. Um erro que pode ser reparado se houver arrependimento. Entendeu, Maria de Fortaleza? A benção, padre. Deus abençoe. Padre. Você fala de onde, Marli? Eu falo de Dourados, Mato Grosso do Sul. Pois não, Marli. Padre, é o seguinte, eu tive uma discussão com uma vizinha e ela já pediu perdão, só que eu não consigo perdoá-la. O que eu faço para poder... Eu faço oração e eu não consigo perdoar ela. Filha, veja bem. Oi, A matéria da briga de vocês foi o quê? É que a minha filha que foi conversar com ela e eu fui lá pra tentar apaziguar. Daí ela brigou comigo, brigou com a família inteira. Marli, veja, o perdão, às vezes a gente confunde perdão com processo de amizade. Certo. Às vezes as pessoas falam assim, fulano me fez tal coisa, então eu tenho que perdoar e tenho que me tornar amigo. Jesus não pediu, sejam amigos de todos. Jesus disse... Amai a todos. O amor é mais forte do que a amizade. Só que o amor que Jesus pede não é um amor afetivo. É um amor efetivo. Consegue perceber a diferença? Consigo. Amizade é empatia, é zelo, é gostar, é ter pontos comuns. Isso é uma amizade, não é? É. Amizade é a gente gostar de partilhar, de conversar, ter o mesmo papo, mesma conversa. É aquela intimidade. Amor não. O amor que Jesus está dizendo é um amor de defesa, é um amor de cuidado, é um amor de não desejar mal. Então, se você diz, eu já perdoei, o que é já perdoar? É não desejar o mal, não querer desejo de vingança, não ficar no seu coração, Deus vai te mostrar a verdade. Porque isso é um desejo de vingança falso na religião. Agora, não significa que você tem que voltar àquela amizade empatia. Entendeu, filha? O que você não pode alimentar, eu estou tentando explicar para as pessoas, que a gente não pode deixar o desejo de vingança brotar. Perdoar não significa voltar a ter amizade. Às vezes o perdão leva a cada um seguir o seu caminho, sem sofrimento, sem lembranças ruins, sem desejar o mal para o outro. Ajudei a entender, Marli? Mas pode perguntar, Marli, o que você não entendeu? Não, eu entendi tudo, padre, eu entendi. Não quer dizer que você vai ficar uma amigona de muro com ela. Só que o que não pode ter é desaforo, é ter essa mágoa, esse ressentimento, esse desejo de vingança. Provocação, né? Provocação. Isso não pode ter. Aí não houve perdão. Aí é um desejo de vingança camuflado. Entendi. Que Deus te abençoe. Amém. O padre, Oi. posso te fazer uma outra pergunta rapidinho? Por favor. É o seguinte, eu gostaria de saber, que na sexta-feira fui pescar e queria saber se é um pecado na sexta-feira, ainda mais sexta-feira 13. Ou não tem nada a ver isso. Vamos devagar com a dor é de barro. Primeiro, sexta-feira 13. Quem disse pra você que era um dia especial? Não, é a superstição da gente. Entendeu direito. Superstição. E um cristão que tem o Senhor como Deus, acredita em superstição, magia e ocultismo? Não. Pronto. Segundo, quais são os dias santos de guarda? Sexta-feira 13 era um dia santo de guarda? Sexta não. Não. Então não há matéria de erro. Entendeu, filha? A gente não pode ir muito pela conversa dos outros, não. É que eu quase 2 vezes caí dentro do rio, perdi um brinco
E foi meio tumultuado, entendeu? Eu falei, nossa, eu não deveria ter saído de casa hoje. Mas isso não tem nada a ver. Nada a ver, né? Nada a ver, pelo amor de Deus. Amém. Deus não castiga. Entendi. Deus te abençoe, Marli. Agora, eu recebi uma pergunta esses dias. Padre, por que na quaresma a gente põe olho de boi na porta? Isso não é católico, gente. Isso não é da nossa religião. Nós não usamos animais. Nós não fazemos culto com órgãos de animais. Isso não é da igreja. Isso precisa de uma purificação da fé. De Maringá, meu pai era um homem muito ruim e dizia que nunca perdoaria ninguém quando ele estava em coma, padre. Um padre foi administrar a unção dos enfermos. Enquanto ele recebia a unção, as lágrimas escorriam. Ele já morreu. Deus o perdoou. Filha, é aquilo que eu disse, Deus até a última hora espera a volta para casa. Aquela lágrima era uma vida colocada na verdade. Deus perdoou, pode crer, a misericórdia é grande. Na cidade de Aracari, eu vou omitir o nome. Vou omitir não, Regina Reis. Ela diz assim: sua bênção, padre, ouço todos os dias o seu programa. Amo tudo que o senhor faz e fala. Bom, padre, eu não sou a favor do aborto, em certas situações, mas outras sim. Sou a favor da vida e tudo que nela consiste. Mas, padre, a igreja vive colocando limites para tudo. E não coloca limites para padres pedófilos? Por que eles não são excomungados e afastados da igreja? Por que a igreja encobre essas injustiças? É fácil camuflar tantos erros ao invés de punir? Um grande abraço, filha. Eu não fiquei bravo não, eu acho que... Obrigado por ter mandado, Regina. Eu vi que você mandou de uma forma respeitosa, mas é uma dúvida. Filha, não é assim. A igreja, ela não fecha os olhos para a pedofilia. E eu vou te dizer alguns pontos muito concretos. Agora, na formação, inclusive, o tema da CNBB deste ano será sobre a formação de padres. E não é um caça-bruxas, mas se tem muito claro que um seminarista, um rapaz que entrar para o seminário e tem um perfil de homossexualidade, não tem perfil para ser padre. Segundo, se a igreja comprova que existem padres pedófilos, o que a igreja tem feito? Recolhido. Não tem decretado pena de morte, mas tem recolhido das paróquias. A igreja não está fechando os olhos. O Papa esteve nos Estados Unidos e teve coragem, em plena mídia dos Estados Unidos, em pedir perdão e chamar a atenção dos bispos que tomem atitude com padres pedófilos. O que a igreja faz? Ela corrige, castiga sim, remove e dá tratamento. Só que isso não é noticiado. Você sabe, os cristãos, e vou terminando o meu programa. Ontem eu estava pensando, os cristãos no início dos tempos tiveram que enfrentar no circo de Roma os leões. Hoje nós temos que enfrentar outros tipos de leões. Os leões de hoje são a mídia. Esse é o circo da vida real, onde a igreja
E os profetas de hoje terão que enfrentar os leões de hoje. E eu digo para você, a vida, o direito de viver, tem que ser sempre lembrado. Nada justifica a morte. Desculpe, meus irmãos, talvez eu perca muitos ouvintes. Talvez com este programa eu caia na antipatia de vocês, mas eu sou padre. Amo a minha igreja. Amo ser padre. E na pior das hipóteses eu digo o que Santa Teresa d'Ávila disse: prefiro errar da igreja, com a igreja, mas morrer filho dela. Deixe nascer. Mães, vocês têm um dom, um pedaço de Deus no útero de cada mulher. É algo sagrado. Claro, a violência é repugnante, o estupro é depreciativo, mas isso é o lixo de uma sociedade sem valor. Nunca seremos a favor do estupro, jamais a pedofilia, jamais o crime, o abuso sexual. Mas uma criança tem direito de nascer. Deixe nascer. Santa Teresa d'Ávila, Madre Teresa de Calcutá. Se vocês não querem a criança, deem-me as crianças, eu cuidarei delas. Evangelizar é preciso.